Daqui a pouco vai começar a gravar. Bom, boa noite, gente. Já está gravando a nossa aula de hoje. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todos aqui. Se por acaso alguém dos que está aqui não veio semana passada, eu sou o professor Klaus, mas acho que todo mundo veio semana passada. Vocês pertencem a uma turma bem aplicada, né? Vocês vieram na primeira semana de aula, né, e estão continuando a vir. Espero que vocês continuem assim, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre uma introdução ao meio ambiente, né? Eu até comentei no final da aula passada com vocês que muitas vezes a gente não tem uma noção muito boa do que é meio ambiente, a gente a gente tem um pensamento que é mais superficial sobre o que é meio ambiente e a gente precisa se aprofundar nisso, né? Se vocês notarem, todos os dias saem notícias sobre o meio ambiente, sai alguma coisa sobre o meio ambiente, né? Semana passada, no outro final de semana, fora esse que passamos agora, o outro final de semana, teve o problema das enchentes lá, dos deslizamentos no estado de São Paulo, principalmente em Franca da Rocha, ali na região metropolitana de São Paulo, que morreram em torno de 20 pessoas, no estado inteiro morreram umas 30, 40 pessoas, né? E isso é relativo ao meio ambiente, isso é só um exemplo. Não sei se vocês viram, algumas semanas atrás, tem as imagens aí, um deslizamento de um pequeno morro em Ouro Preto que acabou com uma casa muito antiga do século XVIII, 1700 e pouco, né? Isso tudo tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com o que o ser humano faz no ambiente. Então a gente precisa discutir um pouquinho mais, discutir um pouquinho melhor para poder entender exatamente o que está acontecendo e o que nós, como biomédicos, podemos fazer, ou qual que seria o nosso papel dentro da análise ambiental para tentar diminuir esse problema, né? Então, hoje a gente vai fazer uma introdução ao meio ambiente e daí semana que vem a gente vai discutir um pouco sobre legislação ambiental. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, vocês podem falar, professor Klaus não fica bravo com vocês, tá? Tenham certeza absoluta disso. Eu vou colocar os slides agora. Ótimo, Bianca. Eu vou colocar os slides agora, qualquer coisa, vocês podem interromper a aula, tá? Vocês sabem que eu adoro o assunto meio ambiente, né? Eu falo. Se me deixar, eu falo até amanhã, né? Até acabar a voz. Mas, assim, vocês têm todo o direito e o dever até de me interromper. Professor, quero falar uma coisa, né? O mesmo caso cabe se alguém estiver querendo entrar. Por favor, me avisem, porque eu não consigo ver se alguém está querendo entrar. Certo? É muito importante que vocês tragam as experiências de vocês. Por enquanto, vocês não são ainda especialistas em meio ambiente, espero que sejam, né? Mas, por enquanto, vocês ainda não são, estão aprendendo as coisas. Mas vocês, com certeza, já viveram situações, e situações muitas vezes interessantes, importantes, e etc., que vale a pena compartilhar com os colegas, com o professor. Eu gosto de ouvir, sério mesmo, gente, eu gosto muito de ouvir as situações. Professor, lá na minha região é assim, assim, assado, nós temos tal problema, e etc. Eu gosto muito dessa conversa mesmo, porque eu aprendo muito com vocês também, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa aula. Daqui a pouco vocês já devem estar vendo. Eu acredito que agora vocês já estão vendo, né? A nossa aula. Então, olha como é meio ambiente. Tem um grilo aqui na minha garagem. A minha garagem fica do lado do meu escritório. Então, provavelmente vocês não estão ouvindo o grilo, é um som de fundo. Mas tem um grilo aqui, que toda noite ele fica daí. Eu não achei esse grilo, eu queria pegar e colocar ele no jardim, mas eu ainda não achei o grilo. Mas isso é a natureza interagindo com o ser humano. Então, aqui em casa, por exemplo, vocês não vão acreditar, eu vou até interromper o compartilhamento aqui, tem uma historinha.
Ah, que bom que está querendo alguém entrar. Tem uma historinha para contar para vocês, né, professor Klaus? As historinhas. Comecinho do ano, teve um dia, 6 horas da manhã, que meus cachorros começaram a latir. Eu tenho os meus cachorros espalhados, então eu dividi meu jardim em algumas partes diferentes, e os cachorros ficam espalhados, né? Primeiro porque eles brigam entre eles, né? Segundo, é para cuidar melhor também em volta da casa, que aqui é muito grande. Então, eu acordei 6 horas da manhã com os meus cachorros latindo feito uns loucos. Tinha um lugar onde que não tinha cachorro, que desceu um filhotão de urubu. Numa construção aqui na frente de casa, um casal de urubus fez ninho, teve um filhote, esse filhote começou a voar. E um dia ele veio aqui em casa. E ele desceu no chão. E daí ele começou a brincar com os cachorros. E ele chegava perto da cerca, ele abria as asas e pulava perto da cerca e tal. Não é que ele queria atacar, não tinha nenhum sinal de ataque, etc. Era típico brincadeira. Os urubus são muito inteligentes, por incrível que pareça. Né? Aqui em casa, a gente tem esquilo, a gente tem gambá, a gente tem mico. Esses dias a minha filha, pai, vem dar uma olhada, o que, que é isso? Era um mico, um miquinho, um macaquinho. Só que ele não é nativo daqui, o mico, né? Tem gavião, tem saracura, que é um tipo de uma galinha d'água. Inclusive, quando vai chover, as saracuras começam a gritar, feito loucas. E meu pai dizia assim, quando as saracuras gritam é porque vai chover. Né? Então, tem jacu. A minha mãe é minha vizinha. E é tudo uma coisa só, e tem uma parte que é mato, mato puro, separado, inclusive por cerca. E daí o jacus fizeram, um casal de jacus fez ninho lá. E daí eles começaram a vir atrás da cozinha da casa da minha mãe, que tinha ração por cachorro e tal, eles começavam a vir. E minha mãe hoje todo dia joga milho. O cachorro da minha mãe, que tem uns 35 quilos, nem liga mais, ele tá velho também, nem liga mais. E o jacuz vem. Agora, nesse momento, tem o casal de adultos, né? E 3 filhotes que estão quase adultos. Daí, esses dias, eles vieram aqui no meu terreno, e daí meus cachorros ficaram malucos, né? Isso é interação do meio com o ser humano. Mesmo o ser humano tendo alterado muito fortemente o meio ambiente onde ele vive, a gente já vai discutir isso, ainda há uma interação, e essa interação está ficando cada vez mais comum. Aqui na minha região, há uns 3 anos atrás, eu vi um pássaro que eu nunca tinha visto pequenininho assim, tamanho de uma galinha, e com bico longo, fino e curvo. Eu nunca tinha visto isso, né? Eu sei de algumas espécies meio parentes de outros lugares e tal, mas nunca tinha visto isso. Tirei uma foto, coloquei no Facebook, num grupo de biodiversidade de Curitiba, e falaram, olha, isso é curicaca, eu acho o nome. E é uma espécie de ave nativa da nossa região, mas que durante muitos anos não veio para cá. Né? E agora eles estão voltando, estão se restabelecendo na nossa região nos últimos anos. Né? Outro exemplo, na Alemanha os lobos foram extintos há mais de 200 anos, não existia lobo. E agora os lobos estão voltando. Da onde? Eles vêm da Rússia, passam pela Polônia, Ucrânia, Polônia e chegam até a Alemanha. Então, hoje, inclusive, é um problema lobo na Alemanha, não pelos lobos, mas pelas pessoas, né? E as pessoas têm medo, matam, atropelam, etc., não tomam cuidado, né? Porque acham que o lobo vai fazer muito mal. Mas o lobo fica no canto dele. Então, hoje na Alemanha existem mais de 20 casais de lobos que são monitorados pela Alemanha inteira. E eles estão chegando a lugares cada vez mais longe, chegando a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França e assim por diante. Né? Então, eles estão começando a interagir de novo no meio ambiente que é construído pelo ser humano. Né? E é uma coisa que a gente tem que realmente discutir. O que é o meio ambiente? Né? Qual a ideia de meio ambiente? Né? Se a gente for seguir ao pé da letra, meio ambiente é tudo que envolve ou cerca os seres vivos.
Deixa eu pegar minha caneta aqui. Espessura um pouco maior, é tudo o que envolve ou cerca os seres vivos. Olha, gente, então eu posso dizer, por exemplo, eu estou no escritório da minha casa. Ah, esse escritório é o meio ambiente? Claro que é o meio ambiente. Não tem nada de natural, mas é o meio ambiente. A minha casa, o meu terreno, o meu bairro, minha cidade, meu estado, tudo isso é meio ambiente. A gente tem uma tendência de dizer, meio ambiente é lá na Amazônia, lá longe. Mas não, tudo é meio ambiente. A palavra ambiente vem do latim ambio, ambire, né? Ao redor de, ambos os lados, andar em volta, ou em torno de alguma coisa. Então, meio ambiente, meio e ambiente, essas duas palavras, a gente pode dizer que é em torno, envoltório. Quando a gente usa a palavra meio ambiente, é uma redundância, né? Que a gente está fazendo uma palavra, uma expressão composta por duas palavras que significam a mesma coisa. Em espanhol também é assim, meio ambiente, né? Em inglês, environment é uma palavra só. Em francês, environnement, uma palavra só. Em alemão é Umwelt, uma palavra só. Então, aqui em português, a gente até dá uma redundância nisso. Olha só a importância de saber o que ocorre à nossa volta. Então, normalmente as pessoas falam, meio ambiente é onde tem muita árvore, muito isso, muito aquilo. Não, meio ambiente é tudo o que nos cerca. No meu caso, agora, meu meio ambiente nesse momento é o meu escritório, é a minha casa, com tudo que ocorre dentro desse terreno, dessa área específica. A gente pode separar meio ambiente em dois grandes grupos: o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial. E a gente não está falando só de um espaço físico, mas a gente está falando principalmente da condição que esses dois tipos de meio ambiente oferecem para que a vida seja sustentada naquela área específica. Quando a gente está falando de meio ambiente artificial, a gente ainda divide em fabricado e domesticado. Fabricado é típico cidades, né? Vocês já pensaram, por exemplo, pessoal, até vou interromper aqui, mas vocês já pensaram, por exemplo, como que era a área onde que vocês moram há 300 anos atrás? Há 400 anos atrás? Há 500 anos atrás? A região de Curitiba, por exemplo, ela sempre foi, ou há muito tempo que ela é habitada por indígenas, por nativos. Então, por exemplo, um dos povos nativos da região de Curitiba foi o povo Tingui. Foi um dos primeiros povos a habitarem a região de Curitiba, os Tingui. Tanto que tem o Parque Tingui, etc. Né? Eles já habitavam há centenas e centenas e centenas de anos Curitiba. Curitiba foi fundada em 1690, né? 93, alguma coisa assim. Né? Antes disso já tinha brancos morando aqui, mas muito poucos. O Brasil foi descoberto em 1500. Né? Os primeiros brancos que vieram para a região de Curitiba vieram por Paranaguá. Inclusive, eles aproveitavam um caminho feito pelos indígenas, que era o caminho de Itupava, né? Tem ainda trechos do caminho de Itupava ali na Serra do Mar que pode se visitar. É como se fosse uma estrada feita de pedras e tal, bem feito, bem bonitinho. Né? Mas vocês já imaginaram como era há 100, 200, 300 anos atrás? Tem aquela brincadeira, né? Que eu não sei se vocês conhecem aquele grupo de comédia aqui de Curitiba, Tesão Piá. Eles sempre falam: filho, aqui antigamente era tudo mato, né? Então, os meus pais, quando vieram para essa região aqui onde a gente mora, era realmente tudo mato. Vieram na década de 60, começo da década de 60. E era realmente tudo mato. Não tinha nada em comparado ao que é hoje, né? E a gente vai vendo, assim, por exemplo, você vai no Ecoville, eu me lembro quando o Ecoville eram chácaras. Hoje tem prédios magníficos, fantásticos e tal, mas aquilo eram chácaras, né? Então a gente tinha uma outra relação com o meio. O ser humano já provocava um certo impacto,
mas o impacto não era tão grande quanto agora, né? Então, o meio ambiente fabricado é quando o ser humano ele muda drasticamente o meio em volta. A gente tem que se lembrar que o ser humano tem uma capacidade intelectual tão grande, que ele é capaz de modificar paisagem. Pouquíssimos outros animais são capazes de modificar a paisagem, como o castor, que faz aquelas represas, os cupins fazendo grandes cupinzeiros aqui no Cerrado brasileiro, por exemplo, lá na savana africana. Mas mesmo assim, essa mudança não é tão radical quanto o que o ser humano faz no caso, por exemplo, das cidades. Se você for pensar Curitiba hoje, comparado a Curitiba 200 anos atrás, não tem comparação. Agora, o meio ambiente artificial domesticado é tudo relacionado, por exemplo, ao agronegócio, né? Domesticado. É tudo relacionado ao agronegócio. Então, plantio de árvores para reflorestamento, a silvicultura, a agricultura, a pecuária, né? A gente muda a paisagem, mas ela continua basicamente o mesmo processo muito semelhante ao que era antes, né? A gente muda as plantas, muda a vegetação, né? E acaba mudando com isso os animais, mas não é uma mudança tão drástica quanto é numa cidade. E, finalmente, né, o meio ambiente natural são regiões consideradas autossustentadas, com pouca ou nenhuma influência do ser humano. Daí, por exemplo, grandes áreas da Amazônia. Algumas áreas de Mata Atlântica aqui na Serra do Mar, do Paraná, em outros lugares do Brasil, e assim por diante. Onde que o ambiente ele vai seguindo os seus ciclos sem interferência do ser humano. Então, meio ambiente natural e meio ambiente artificial, fabricado e artificial domesticado. Tá? Olha o grau de alteração que o ser humano pode fazer. E hoje a gente pode ver que tem problemas ambientais que não acabam mais, né? É aquela velha história, o professor Cláudio vai falar 10 mil vezes para vocês, vocês vão se encher o saco, mas é bom colocar isso na cabeça de vocês. Em Curitiba não tem nenhum rio tecnicamente vivo. Ponto final. Alguns têm peixe, mas não têm capacidade de suportar um ecossistema completo. Há alguns poucos peixes que conseguem sobreviver ali. Então a gente pode ver que tem muitos problemas ambientais, mas muitos mesmos. E da onde que vem esses problemas? É basicamente o ser humano usando os recursos naturais para produzir bens e serviços, e aquilo que ele não quer mais, ele joga fora, tanto materiais quanto energia. Gente, isso sempre aconteceu, sempre aconteceu. Desde o ser humano da pré-história, sempre aconteceu. O problema é que a gente foi aumentando a intensidade disso. Então, a gente pode ver dois grandes períodos, pré- e pós-revolução industrial. Mas, professor, a revolução industrial foi muito boa, concordo inteiramente. Graças a Deus teve a revolução industrial. Só que a revolução industrial provocou a produção de produtos com um aumento de escala fantástico. E é claro que daí isso fez os produtos ficarem cada vez mais baratos, né? E cada vez mais gente poder comprar. É o exemplo do carro, né? O Henry Ford, que construiu a fábrica de automóveis Ford no começo do século XX, ele não inventou o automóvel, ele inventou a produção em larga escala do automóvel, a linha de produção. Ele dizia que um automóvel tem que ser tão barato que um funcionário dele, qualquer funcionário dele, possa comprar um automóvel, né? Então, ele pegou essa ideia de aumento de escala e jogou na estratosfera. Ele barateou os produtos e mais gente pôde comprar os produtos. Isso é ótimo, isso é fantástico. Hoje eu estava conversando com meu filho, né? Ele foi vacinado para a terceira dose da vacina, né? E eu fui lá com ele, a gente estava na fila conversando,
e etc. E eu falei para ele, né, a gente conversando, hoje tem mais celular do que habitante aqui no Brasil. Tem mais celulares, alguns milhões a mais de celulares do que o número de habitantes no Brasil. Celulares ativos, né? Então, olha só a que nível que a gente ficou, né? E é ótimo isso. É bom que até as pessoas mais simples, com menos dinheiro, tenham capacidade de comprar um celular, né? Isso faz parte da igualdade entre as pessoas. Todas as pessoas merecem as mesmas coisas. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é injusta, né? Mas isso trouxe uma série de problemas ambientais. A gente começou a tirar tudo que a gente podia do meio ambiente. Então a gente começou a usar dos famosos recursos naturais. Se lembram lá do colégio, recursos naturais não renováveis e recursos naturais renováveis. Entre os renováveis, a gente tem aqueles que se esgotam com o uso, né? Por exemplo, petróleo, carvão mineral, gás natural, que a gente sabe que existem numa quantidade limitada. A gente não sabe ainda direito qual é essa quantidade. Era por petróleo já ter acabado, mas a gente de vez em quando descobre novas fontes. Tem países como Catar, Emirados Árabes, que sabem que o petróleo de seus países vai acabar em torno de 2050. Por isso que eles investem em outras coisas e tal, para continuar um país competitivo, um país rico e assim por diante. Mas entre os não renováveis, tem aqueles que se esgotam, mas podem ser reutilizados e reciclados. E o grande exemplo disso são os metais. Vamos pegar alumínio, por exemplo. O alumínio é um composto de alguns metais diferentes, não é? Aquele alumínio de latinha, por exemplo, tem alguns minerais diferentes. Mas assim, a gente pode reciclar esses compostos quase que indefinidamente. No caso do alumínio, das latinhas de alumínio, é quase indefinidamente. A gente pode reciclar várias e várias e várias e várias vezes. O alumínio, aquele composto com alumínio, ele é flexível, ele é resistente, por isso que ele é usado para tanta coisa, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente reciclasse todas as latinhas de alumínio no mundo, a gente retiraria bem menos minerais do meio ambiente, né? Mas mesmo assim é um recurso natural não renovável. Tem os recursos naturais renováveis, que a gente pode dividir, por exemplo, aqueles que não se alteram com o uso, né? Energia solar, ventos e marés. Eu sempre digo que esses recursos só vão terminar quando o Sol explodir, a Lua explodir, mas daí tanto faz se tem ou não esse recurso, a Terra vai explodir também, né? Mas tem aqueles que se alteram com o uso, podem se esgotar, se manter ou mesmo aumentar. Vamos pegar aqui, ó, lenha, madeira. Se a gente for em algum lugar e tirar toda a madeira, aproveitar toda a madeira, ela vai desaparecer. Por quê? Eu não vou ter plantas matrizes para gerar uma nova geração de árvores. A mesma coisa com cardumes. A gente vai lá no mar, tira aquelas grandes quantidades de sardinha, de bacalhau e disso, daquilo. Se eu não deixar matrizes para repor aquela população vai se extinguir, né? O ser humano fez isso com vários organismos diferentes. Nos últimos 100, 200 anos, de forma muito intensiva. Mas a gente já faz isso há muito tempo, né? Na Europa, por exemplo, tinha o mamute, que era um tipo de elefante lanoso, com lã bem grande, inclusive para proteger ele do frio. E ele desapareceu uns 10 mil anos atrás. Uma das teorias, não só por causa disso, mas principalmente por causa disso, foi a caça pelo ser humano. O ser humano, o Homo sapiens, ele entrou no lugar de outras espécies, né, como o neandertalenses, né, o Neandertal. Ele entrou no lugar porque ele era mais inteligente, começou a fazer
instrumentos de caça mais eficazes, começou a fazer táticas de caça, inclusive o ser humano domesticou o lobo, que se tornou depois o cão para ajudar ele na caça. Então ele começou a caçar em grande quantidade o mamute, nossa, rico em gordura, precisava para o frio e tal, até que o mamute desapareceu. Não só o mamute, mas outras espécies. Esse final de semana, gente, eu estava vendo um documentário sobre a fauna da Nova Zelândia. Até uma prima minha morou muito tempo na Austrália, é bióloga, é especialista em fauna, e ela ia para a Nova Zelândia também. Quando o povo nativo da Nova Zelândia chegou há uns 2, 3 mil anos atrás, ele encontrou grandes aves gigantes. Só que este povo nativo, que era ainda muito primitivo, né? Ele não tinha capacidade ainda de grandes instrumentos e tal, ele acabou com essas aves. Tinha um tipo de um avestruz muito grande, o emu, que foi considerada a maior ave de todos os tempos na história do mundo, né? Tinha 3 metros de altura. Ele acabou com os emus. É uma ave que não voa, né? Como o avestruz, a ema aqui do Cerrado brasileiro, que é bem menor, né? Então, se a gente deixa em paz, as plantas, os animais, eles vão se reproduzindo e vão se mantendo ao longo do tempo. Agora, se a gente vai e tira todos, mata todos, aquilo desaparece. E tem alguns, isso daqui é invenção do professor Klaus, tem alguns recursos que uma hora a gente pode dizer que são renováveis e não, outra hora não renováveis. Eu acho que o grande exemplo é a água, né? A gente tem uma quantidade imensa de água no nosso planeta. A água não vai acabar no nosso planeta. Possível. Tem um seriado aí da Netflix, um seriado, não sei o nome do seriado, não me lembro, que é uma ficção feita na Coreia do Sul, que acabou a água no planeta, daí o ser humano foi buscar água na Lua, né, água lunar, e daí tem um monte de coisa lá e tal. Não vou contar a história, vejam. A água não vai acabar no planeta. Assim, o que pode acabar é a água potável, né? A maior parte da água ou está na forma de água salgada nos mares ou está na forma sólida, em gelo. A gente tem pouca água realmente potável. E aquela água potável a gente está sujando. Vídeo Rio Tietê, Pinheiros em São Paulo, Rio Belém, Rio Barigui, aqui em Curitiba, né? Rio Ivo, que passa lá no centro, vocês nem sabem que tem um rio ali perto da Praça Osório, passa na Praça Osório, inclusive. Tem um rio ali chamado Rio Ivo. Então, esse é um recurso que temos bastante, virtualmente não vai acabar, mas o que vai acabar é a água boa para a gente beber. E isso a gente mesmo está acabando. Então, ela acaba se tornando um recurso não renovável, apesar de ser um recurso renovável. Então, o ser humano vai lá no meio ambiente e pega recursos para tudo que a gente precisa e vai produzir aquilo que a gente precisa. Então, vai produzir o computador, vai produzir o celular, vai produzir o carro, vai produzir tijolo, vai produzir janela, vai produzir energia, vai produzir tudo, roupa, vai produzir remédios, vai produzir tudo que a gente precisa. De tudo, a gente retira recursos do meio. Ah, professor, tem certas substâncias que a gente sintetiza em laboratório. E a matéria-prima disso, da onde que a gente tira? Do meio, né? E esse é um problema que alguns estudiosos já vêm notando há muito tempo, né? O Malthus, em 1798, no seu livro Ensaio sobre a População, ele falou que uma população, quando não controlada, tende a aumentar numa progressão geométrica, enquanto os meios de subsistência cresceriam numa progressão aritmética. E aqui mostra bem isso, né? Então vamos pegar a caneta aqui, ó. Ó, vermelho é a população, ó. Olha como ela vai subindo de repente. Isso é uma PG, uma progressão geométrica, né? Então, a progressão geométrica usa a multiplicação. 1 vezes 1 igual a 1
vezes 2 igual a 2, vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8 e assim por diante. Agora, os recursos naturais... Professor, Fale. desculpa incomodar. A Laiane, ela tá na sala de espera. Não sei se o professor pode aceitar ela. Claro que eu posso, por Obrigada. favor. Já está aqui. Muito obrigado por ter avisado, viu? Foi a Juliana que falou, né? Isso, desculpa interromper ela. Não, não tem problema. Vocês têm todo o direito de interromper, tá? Não se preocupe. Eu acho... Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, ó. Permitir, então. Então, vamos voltar. Agora acho que a Aline entrou. Opa, tem mais gente querendo entrar aqui, ó. Laiane. Ótimo. Me avisem de novo quando tiver mais gente querendo entrar, pessoal. Então, assim, vamos voltar aqui. Então, deixa eu até pegar uma caneta de outra cor aqui, eu já troquei. Aqui estão os recursos naturais, esse verdinho claro. Vocês veem que aqui tem um tempo onde eu tenho mais recurso natural do que gente, do que população. Então, eu tenho um superávit de recursos naturais. Está sobrando recursos naturais. Mas o Malthus falou que vai chegar um tempo onde que vai ter mais população que recursos naturais. E aqui esse ponto, onde que a população ultrapassa os recursos naturais, é o ponto de crise. Os recursos naturais é assim, 1 mais 1 igual a 2, mais 1 igual a 3, mais 1 igual a 4, mais 1 igual a mais 1 igual a 5 e assim por diante. Né? Eles crescem bem mais devagar numa progressão aritmética do que numa progressão geométrica. Né? E isso, gente, é 224 anos atrás. O Malthus já se preocupava com isso. Em 1968, o Harding escreveu um artigo na revista Science, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, e ele deu o título de A Tragédia dos Comuns. Quem que ele chamou de comum? Comum são aqueles que não têm não têm condição nem direito de consumir. Né? Comuns são as pessoas muito, muito, muito pobres, que não têm dinheiro para nada, que passam fome, que não têm aonde morar e assim por diante. Por que ele deu esse nome ao artigo? Ele dizia assim que certos problemas não têm soluções técnicas. Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, é finito. Ele só vai até um certo ponto. Então, ele só pode suportar uma população finita, de certo tamanho. Hoje a gente já está em 7 bilhões de habitantes. Né? 2 países respondem por 2,5 bilhões de habitantes, que é Índia e China. Os outros 200 países respondem pelo restante. Né? O Brasil, por exemplo, tem em torno de 220 milhões de habitantes. A China tem 6 vezes mais habitantes do que o Brasil. Né? Então, o Harding quis dizer o seguinte: olha, como uma Terra, um planeta finito, tem capacidade de suportar somente uma certa população, vai ter gente que vai consumir porque tem dinheiro, tem influência. E aqueles que não têm dinheiro, não têm influência, não vão poder consumir. E isso leva-se em conta tudo, né? Não só comida, mas todos os bens, inclusive casa e tal, que hoje estão à disposição dos seres humanos. Olha só, a tragédia dos comuns. Isso ele escreveu em 68, mas não é a nossa realidade? Então, eu já tive a oportunidade de visitar vários lugares do Brasil, outros países, já fui até para a África. Isso eu vi exatamente. Algumas pessoas ficam à margem da sociedade, porque elas não conseguem nada. Em 1970, vários especialistas se reuniram no Clube de Roma, né? Digamos assim, uma associação entre eles, escreveram
um livro, um relatório chamado Limites ao Crescimento, onde que através de muitas simulações eles mostraram que se a gente não mudasse o nosso padrão de consumo, que era um crescimento acelerado pela oferta de recursos, um dia esses recursos iam acabar. E daí a produção ia diminuir, ia aumentar a mortalidade, ia aumentar doenças, aumentar a subnutrição e etc. E isso, aliás, isso é um tema visto em vários filmes, né? Se vocês pegarem aquele filme Elysium, que tem inclusive um brasileiro, não me lembro o nome do ator brasileiro, mas tem um brasileiro trabalhando no filme, ele fala exatamente disso. O planeta foi sendo retirado seus recursos, quem tinha dinheiro construiu uma estação espacial luxuosa, fantástica, né, com jardins e etc. E quem não tinha ficou na Terra sofrendo sem assistência alguma. Com pouca água, o ambiente totalmente poluído, com pouca comida, sem condições nenhuma. Né? E isso é exatamente o que o Clube de Roma estava mostrando. O Clube de Roma falou que a virada ia ser mais ou menos 1999, 2000. Né? A gente não sofreu essa virada ainda. Né? Por quê? Isso que eu acho legal. Assim, eu tinha uma tia que se ela tivesse viva, ia ter quase 100 anos, mas ela falava cada porcaria. E ela dizia assim, quando a água bate na bunda, já viram isso? Já ouviram isso? Quando a água bate na bunda, assim, a gente começa a se mexer. Enquanto a água não está incomodando, a gente não se mexe. Né? E é assim com o ser humano. Então, o ser humano foi tirando recursos, tirando recursos, tirando recursos, tirando recursos, e não fazia mal para ele. Opa, começou a faltar recurso. Estou me sentindo mal por causa da poluição. Tá isso, tá aquilo, tá ficando mais caro, etc. Vou fazer alguma coisa. Então ele começou a desenvolver novas tecnologias, novas ideias de vida e etc. Hoje, por exemplo, a gente tem uma capacidade instalada de energia fotovoltaica aqui no Brasil, energia do sol, quase do tamanho de Itaipu. Só que a gente nem sabe disso direito, né? Hoje, com as usinas eólicas que captam energia do vento, dá para fornecer energia para o Nordeste brasileiro inteirinho. Inclusive, a gente, todos os anos, nos últimos anos, tem dias que o Nordeste inteirinho, que são acho que mais de 30 milhões de pessoas, são abastecidos somente com energia eólica fornecida na própria região. Eles não precisam ter energia da Amazônia, energia aqui do sul do Brasil, do Sudeste, eles têm a própria energia. Apesar de não ter rios para fazer hidrelétrica, né? Tem lá o Rio São Francisco, mas são poucas as oportunidades. Então, mas isso a gente não sabe, né? Hoje a gente pode tirar energia de aterros sanitários, do lixo, de excrementos de animais no campo. A gente tem o programa Pró-Álcool, né? Foi da década de 70 ainda. Até hoje o álcool é um combustível muito vendido, já foi mais vendido, né? Mas hoje é um combustível muito vendido ainda. Os carros saem duplo, né? Dual. Pode colocar álcool e pode colocar gasolina. Inclusive hoje, não sei se vocês sabem, quando vocês abastecem o carro de vocês com litro de gasolina, 25% disso, 250 ml, é álcool. Não sei se vocês sabem, né? Mas o álcool é adicionado até 1/4 da quantidade da gasolina. Então, a cada 3 unidades de gasolina, uma de álcool. Naquele combustível, inclusive gasolina, essa super aí, premium, etc. Né? E álcool fabricado aqui no Brasil, basicamente de cana-de-açúcar, que é a maneira mais econômica de fazer álcool, mas existem outras maneiras. Hoje a gente está tirando álcool, por exemplo, de madeira. A gente tem micro-organismos que vão decompondo a celulose até formar álcool. São moléculas orgânicas, né? Então a gente vai inventando, então a gente vai saindo daquela sinuca de bico que a gente mesmo se colocou
até as décadas de 70, 60 e 70. Até uma parte de 80, inclusive. Mas tem também uma série de outras coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, tem que começar a pensar. Por exemplo, a gente retira recursos do meio, aproveita para nossa produção, para produzir coisas que a gente gosta. Temos o direito? Claro que temos o direito, gente. Nossa, sem celular, se eu saio sem meu celular, parece que eu estou pelado, gente. Né? Ah, eu posso ter meu carro? Claro que eu posso ter meu carro. O grande problema é o que a gente faz com o que sobra disso tudo. Então, a gente acaba usando o meio ambiente como um recipiente de resíduos, como um lixão. Na natureza, pessoal, durante milhões de anos, diferentes organismos acabaram sendo selecionados, foram se desenvolvendo para absorver as diferentes substâncias formadas no próprio meio ambiente, né? O grande problema foi quando o ser humano começou a produzir substâncias que não eram absorvidas por outros organismos no meio. E daí essas substâncias foram sendo jogadas no meio e provocando uma série de problemas, como, por exemplo, substâncias tóxicas. E é isso que a gente chama hoje em dia de poluição. Poluir é sujar, corromper, degradar, manchar. Poluição é o ato e efeito de poluir, poluente é aquela substância que polui, e aqui na nossa disciplina a gente vai chamar poluir e contaminar de sinônimos. Tem algumas pequenas diferenças, né? Mas assim, a poluição é basicamente o que o ser humano joga sobre o meio e que o meio não tem capacidade de degradar, de decompor. Quando uma árvore morre, ela cai no chão, uma folha da árvore cai no chão. Existe uma série de organismos, tanto de fauna quanto de micro-organismos, que vão se alimentar daquilo. E eles vão começar a decompor aquelas substâncias e liberar outras. Eles fazem por quê? Porque eles querem ser bonzinhos com o meio ambiente? Não, eles querem sobreviver, né? Mas nisso acabam liberando nutrientes de volta para as mesmas plantas. É o adubo, né? Então, quando vocês vão lá numa floresta, por exemplo, vocês veem uma camada de folhas em algum estado de decomposição, aquilo a gente chama de serrapilheira, nada mais é do que o material vegetal ou material animal, a mesma coisa ocorre com animais, e vão sendo decompostos e os nutrientes vão voltando para o solo e as plantas vão reabsorvendo. O grande problema é quando o ser humano joga substâncias que a planta, que os diferentes organismos daquele ambiente não conseguem decompor, não conseguem degradar. Existem fontes naturais, né, que podem provocar alguns danos. Mas assim, gente, essas fontes naturais a gente não considera na nossa disciplina. A gente só considera fontes ser humano, gênicas, que é formado por, criado por. Então, fontes que são criadas por seres humanos. Eu coloquei aqui como grande exemplo fábricas, veículos, né? Isso é uma outra coisa que eu quero que vocês mudem um pouco de pensamento de vocês. A gente tem uma tendência em culpar os outros pelos aqueles danos ambientais, mas a gente também tem que colocar a mão na consciência. Será que nós não estamos fazendo esses danos ambientais? Então, é aquela fábrica, é outra fábrica, é não sei mais o que, é aquela industrial. Eles fazem danos, fazem muitas vezes danos gigantescos. E tem que ser punidos por causa disso. Mas e a gente? Eu moro do lado do Jardim Social. Do outro lado tem um rio, de um lado é Jardim Social, do outro lado é Bacaxiri. Eu moro no lado do Bacaxiri. A minha casa dá fundos com esse rio. Esse rio, eu moro aqui há 49 anos nesse terreno. Esse rio, desde que eu me conheço por gente, ele é morto. Morto por quê? Porque as pessoas do Jardim Social jogam direto o esgoto naquele rio.
E sempre fizeram isso. E ainda tem gente jogando esgoto naquele rio. E aquele rio não consegue se recuperar, porque tem gente jogando esgoto das casas. Se você pensar que Curitiba hoje tem quase 2 milhões de habitantes, digamos que tenha 500 mil casas, olha o esgoto produzido em cada casa. Uma casa com 4 pessoas, ela deve produzir entre 3 e 4 mil litros de esgoto por dia. Olha só, tomar banho, ir no banheiro, lavar roupa, cozinha e outras coisas mais, né? Digamos assim, 4 pessoas, 2 mil litros por dia. Já é bastante. Seja 1.000 litros por dia, já é bastante. Né? Então a gente tende a culpar os outros quando a gente anda de carro, por exemplo, o pneu do carro vai desgastando no asfalto, vai soltando micropartículas e vai liberando para todo o caminho que você andar. Vai da tua casa até o Andrade, dá 10 quilômetros, vai liberando 10 quilômetros. O pneu do ônibus também faz isso. Né? Fora a fumaça, né? Você vai liberando por um grande caminho. Então, o Rio Barigui, pessoal que está ali do lado da Andrade, ele é basicamente, nesse trecho, ele é basicamente poluição doméstica. Daí o Rio Barigui vai até Araucária, passa pela cidade industrial, lá é basicamente poluição industrial. Mas nesse trecho ali, ele é basicamente poluição doméstica. É nossa culpa. Não é dos outros, é nossa. E a gente tem que começar a ver isso daí. Né? Voltando aqui, os poluentes podem ser considerados primários ou secundários. Primário é aquele que a gente joga no meio e ele já produz dano. E secundário é aquele poluente que a gente joga um poluente no meio, ele por mecanismos físicos, químicos e ou biológicos, ele se transforma em outros poluentes e vai provocando danos. Também tem a questão de permanência no ambiente, mas vamos prestar atenção. Quando a gente está no colégio, lá, em educação ambiental, ensino, olha, o vidro é muito ruim porque ele demora 10 mil anos para decompor. Ótimo que ele demora 10 mil anos para decompor, que ele não vai liberar nada. Né? Vidro nem tem muita coisa para liberar. Tem alguns poluentes, mas não é tanto assim. O problema é quando você tem um poluente, tipo um agrotóxico, disso eu entendo bem. Você aplica no meio, ele vai atingir o alvo, matar uma erva daninha, matar um inseto, mas ele vai matar outras coisas também. Né? E ele já vai, assim que se aplica, ele já tem efeito no meio. A maioria dos agrotóxicos, em 15, 20, 30 dias, já não tem quase mais nada. Já foi decomposto. Muito rapidamente, mas nesses 15, 20, 30 dias, ele já provocou muito dano. E também tem a questão do local de poluição, né? São os grandes compartimentos ambientais, o ar, a água e o solo. Em cada um desses, o poluente vai agir de formas diferentes. Mas para a gente entender a que ponto que a gente chegou hoje, né? Ano passado, a gente teve uma COP, uma conferência entre partes da ONU lá em Glasgow, na Escócia, né? Falando sobre mudanças climáticas. Em 2006, a gente teve uma COP de biodiversidade aqui em Curitiba, onde que é ali em Pinhais, do lado do Carrefour Pinhais, né? Onde que era o antigo shopping Pinhais, virou um centro de convenções, né? Eu, inclusive, fui dar uma palestra lá sobre biodiversidade do solo. Hoje a gente vê a Greta Thunberg gritando de tudo que a gente não ligue. Eu não gosto de gente que é assim muito, muito brava, né? Eu pareço bravo, mas não sou, não. Mas a Greta começa a gritar com todo mundo, xingar todo mundo e tal. Mas assim, a gente vê a Greta gritando, a gente vê outros aí fazendo movimentos, né? Muito importantes, inclusive, mas como que chegou nisso? Modificações ambientais existem há muito tempo, né? A gente está vivendo a sexta grande extinção em massa. Esta sexta grande extinção, a atual, é provocada basicamente pelo ser humano. As outras 5 foram causas naturais, ciclos do planeta. Um foi a famosa
extinção dos dinossauros, né? Quando o meteoro caiu lá onde que é hoje o Golfo do México, ali Cancún. Se alguém já foi para Cancún, Cancún foi afetada por isso. Onde caiu um meteoro e fez um estrago no mundo inteiro. E provocou. Primeiro morreram as plantas, daí morreram os grandes dinossauros herbívoros que se alimentavam das plantas, daí morreram os grandes dinossauros carnívoros que se alimentavam dos herbívoros. Quem sobreviveu? Pequenos animais, bem pequenos mesmo. Eles deram origem a todos os mamíferos, inclusive ao próprio ser humano. A gente, então, não trabalha modificações naturais, como terremoto, erupção vulcânica, etc. Isso, o máximo que a gente pode tentar fazer é prever, né? É complicado. Vocês viram, pessoal, a erupção vulcânica que deu em Tonga faz o quê? Umas 2, 3 semanas? Vocês viram? Alguém viu na TV? Alguém se lembra de ter visto na TV? Vocês estão na minha aula ainda? Ah, a Bianca viu. Isso daí, Bianca. Né? Ah, ótimo. A Bárbara também. De vez em quando eu vou dar uns gritos aqui para ver se vocês estão na minha aula ainda, hein, pessoal? Imagens de satélite captaram a explosão, né? Tonga é um arquipélago, né? Fez um efeito no céu avermelhado por causa dos poluentes. Inclusive, todo dia em Curitiba está com o céu avermelhado lindo, né? Só que nem sempre isso significa boa coisa. Mas deu para ver por satélite um vulcão subterrâneo, ele explodiu. Simplesmente explodiu e começou a formar até uma nova ilha, né? Isso mexeu, deslocou uma grande quantidade de água, né? E fez um tsunami gigantesco. Esse tsunami foi longe, foi para muitos lugares diferentes. Vocês se lembram do tsunami que teve em 2011, se eu não me engano, que virou filme até, não foi 2011, foi 2001, já faz algum tempo, que aconteceu na costa ali da Indonésia, inclusive uma província da Indonésia, Banda Aceh, assim, foi arrasada. Né? Tem várias fotos na Tailândia, resorts paradisíacos, os americanos, os europeus estavam lá e filmaram tudo, né? E imaginem, atravessou o Oceano Índico inteiro, foi matar gente no Sri Lanka, na Índia, na Somália, nas Ilhas Maurício, chegou até o Quênia. Né? Incrível aquilo, imaginem a força. A gente não pode fazer nada contra isso, não tem jeito. A gente pode tentar até prever, mas é o máximo. E daí tirar as pessoas dali. Né? Eu me lembro, na década de 80, explodiu um vulcão, o Santa Helena, lá no estado de Washington, no oeste dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, que assim explodiu o vulcão, ele literalmente, metade do vulcão voou. Era um vulcão gigantesco, assim, um vulcão normal, como a gente conhece, né, com a boca aqui em cima. Metade do vulcão desapareceu, ficou assim. Ficou um negócio tão estranho. Né? E eles filmaram aquilo, né? A gente pode até tentar prever, mas é o máximo que a gente vai conseguir. Então, quando a gente fala, por exemplo, em gestão ambiental, em análise ambiental e etc., a gente fala não dessas tragédias naturais, mas das modificações humanas. Essa sim, a gente pode fazer algo. Essa preocupação já vem há muito tempo, né? Há 200, 300 anos atrás, Spinoza já falava, depois Malthus, Darwin, Charles Darwin, né? Da teoria da evolução. Quando ele fez a volta ao mundo no navio Beagle, ele parou 3 semanas aqui no Rio de Janeiro e ele ele criticou 2 coisas no Rio de Janeiro, né? Primeiro, a escravidão, que não tinha mais na Inglaterra, né? E ele achou uma barbaridade aquilo. Sim, quase metade, mais da metade da população do Rio de Janeiro era de escravos na época que Darwin veio para cá. E a segunda foi o desmatamento. A floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo hoje, era uma fazenda de café. Dom Pedro II comprou aquela fazenda, né, desapropriou e mandou plantar árvore.
né? O Alexander von Humboldt, um famoso naturalista alemão, também ficou muito tempo no Brasil, andou por vários lugares do Brasil, ele também mostrava a preocupação de como estava indo água abaixo a natureza brasileira. O Clube de Roma, que eu já falei para vocês, né, que ele começou a trabalhar com a poluição dos rios transnacionais, né, aqueles rios que atravessam mais de um país. Por exemplo, o Rio Reno e o Rio Danúbio. O Rio Danúbio nasce bem perto da onde meu pai nasceu, na Alemanha. E ele vai desembocar lá no Mar Negro, na Romênia. Passa por vários países diferentes. Passa por Budapeste, passa por Viena, na Áustria. E se a Alemanha polui, a poluição vai atravessar toda a Europa, né? Então, essa é uma preocupação já antiga. Se a gente for levar um pouco em perspectiva, como que era antes, né? Por exemplo, décadas de 50 e 60, né? Quando a minha mãe era nova, se tornou adulta, né? Quando minha mãe é de 1940. Então, na década de 50 e 60, no pós-guerra, começaram a surgir alguns movimentos ambientalistas. Eles tratavam principalmente da contaminação do ar e da água. Um grande problema que aconteceu à época foi o chamado mal de Minamata, né? Minamata, uma baía no Japão, que tinha várias colônias de pescadores que viviam à base dos frutos do mar. E tinha uma indústria química que jogava seu esgoto com mercúrio direto na baía. À medida que os organismos da baía iam se contaminando com mercúrio, as pessoas iam se alimentando desses organismos. E o mercúrio bioacumula. Você ingere uma unidade de mercúrio, ela fica. Ingere mais uma, ela vai se somando, vai se somando, vai se somando. Começaram a nascer crianças com sérios problemas neurológicos, né? De locomoção, né? Crianças que nunca mais recuperariam na vida delas. Problemas esqueléticos e assim por diante. Até hoje, quando se tem pessoas contaminadas com mercúrio, ainda hoje a gente chama de mal de Minamata. Um outro grande exemplo foi o rio Tâmisa, em Londres. Aquele rio que passa pelo meio de Londres, né? Muito, muito contaminado. Ele era chamado o esgoto de Londres. Para vocês terem uma ideia, o esgoto de Londres. Até que na década de 50 ninguém aguentava mais, eles pararam tudo e vamos descontaminar. Hoje, o rio Tâmisa é um rio limpo. Hoje você pode pescar truta no rio Tâmisa, que é um peixe que é altamente sensível à poluição. Quer dizer, se tem truta, é porque o rio está limpo. Outro caso que aconteceu, não vou passar aqui agora, mas vejam depois esse vídeo. Em dezembro de 1952, teve um episódio muito sério de poluição do ar em Londres. Em poucas semanas, morreram, as estimativas falam entre 5 e 15 mil pessoas por causa da poluição do ar. Tem até um trecho, são 5 minutos, 6 minutos, do documentário que fala assim, olha, a poluição entrava, o nevoeiro de poluentes entrava pelas casas e cinemas. Para você ir no cinema e assistir um filme, você tinha que ficar sentado até as 4 primeiras fileiras. Se você estivesse mais atrás, você não via o filme por causa da poluição dentro do cinema, né? Então assistam esse vídeo, é muito interessante, vale bastante a pena. Como ocorreram muitos problemas e as pessoas começaram a mudar seu modo de pensar, as décadas de 50 e 60 foram chamadas de décadas da conscientização. Elas começaram a se conscientizar que tinham que fazer alguma coisa. Alguma coisa tinha que mudar a partir daquele instante. Daí veio a década de 70. Aqui eu já era vivo, eu sou de 1969. Em 1972, teve a primeira grande conferência mundial sobre o meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, que é a capital da Suécia. E aqui, pessoal,
por incrível que pareça, eles chegaram à conclusão que poluir é crime. Ninguém pensava nisso ainda. Poluir é crime. Bom, se poluir é crime, a gente tem que fazer leis. Por isso que a década de 70 foi chamada a década da regulamentação e controle ambiental. Foi a década onde que a gente teve a crise energética, o petróleo quadruplicou de preço em poucos dias. A gente começou a valorizar os resíduos. Opa, isso daqui eu posso aproveitar. E começou a se falar do tal do desenvolvimento sustentável. E daí veio a década de 80. Gente, tem vários historiadores, economistas que falam que a década de 80 foi a década perdida. Olha, na verdade, sim, foi a década que eu entrei recém-teenager, eu tinha 11 anos quando começou a década de 80, e quando terminou a década de 80, eu estava quase terminando a faculdade, né? Para mim foi a década ao máximo. Aqui no Brasil a gente estava em ditadura militar ainda, né? O último presidente militar saiu em 85, se não me engano. E a gente teve um presidente, foi o Tancredo Neves, substituído pelo José Sarney, ainda eleito pelo voto indireto. Em 1989, 90, a gente elegeu o primeiro presidente por voto direto, que foi o Fernando Collor. Né? Em 1989 caiu o Muro de Berlim, em 1990 as duas Alemanhas se reunificaram, né? Isso foi fantástico, né? Mudou a face da Terra. Né? Eu gosto de ver muito sobre isso porque até, né, minha família é toda da Alemanha, apesar que minha família era da Alemanha Ocidental, eu não tinha nenhum parentesco na Alemanha Oriental, na antiga Alemanha Oriental. Mas fui estudar lá depois do que era a Alemanha Oriental. Em 1993 eu fui estudar, durante o meu mestrado, eu fui fazer um estágio no Museu de História Natural lá na fronteira com a Polônia. Já era a Alemanha unificada, mas recém-unificada. Mas a década de 80 foi uma década, assim, em termos ambientais, muito perigosa. A gente já, na década de 70, a gente já começou a ter alguns acidentes ambientais. Em Seveso, na Itália, por exemplo, em 76, uma fábrica liberou 5 quilos de dioxina. Dioxina é um composto altamente cancerígeno. Eles conseguiram tirar as pessoas, mas deixaram os animais. Morreram 5 mil animais em volta da fábrica. Em 1984, em Bhopal, na Índia, a Union Carbide, maior empresa química do mundo à época, liberou sem querer um produto químico e morreram entre 5 e 10 mil pessoas. Então tem imagens, eu me lembro ainda na televisão mostrando imagens de pessoas morrendo sufocadas, era um gás, morrendo sufocadas no meio da rua. Em Bhopal. Até hoje, Bhopal ainda está contaminada e a Union Carbide quebrou de tanta multa, tanta coisa que ela teve que pagar. Em 1986, a outra coisa que eu me lembro bem, essa vocês sabem, Chernobyl. Está cheio de minissérie, documentários e desses caras aventureiros que vão lá para Pripyat. Né? Pripyat é aquela cidadezinha que foi criada em volta das usinas nucleares de Chernobyl, eram várias, né? E o que aconteceu? Explodiu uma delas, né? Aqui está um reator nuclear explodido, simplesmente explodiu, e assim, começou a liberar radiação. Foi bem interessante a história, pessoal, porque assim, era a União Soviética ainda, né, 86, e o governante era o Gorbachev. E o Gorbachev foi avisado logo em seguida, mas ele não quis avisar mais ninguém. Uns dias depois, 8 dias depois, numa usina nuclear na Suécia, que não fica muito longe, eles todo dia iam medir a radiação. Um dia começaram a medir radiação e disparou a radiação em volta da usina nuclear sueca. E daí eles foram procurar onde está tendo vazamento de radiação, onde está tendo vazamento de radiação, e não acharam lugar nenhum.
Daí eles estudaram melhor a radiação e por causa dos isótopos, né, a assinatura radioativa, eles chegaram à conclusão que vinha de Chernobyl. Daí eles ligaram lá para a União Soviética dizendo, olha, Chernobyl está vazando radioatividade, radiação. Daí os soviéticos disseram, a gente sabe, Chernobyl explodiu. Como assim explodiu? E eu me lembro, gente, Jornal Nacional falando, não tinha internet, não tinha nada. Até canais de televisão tinha bem poucos, né? Em 1986. Parece, né, que é perto, mas não foi tão perto, já fazem 14, 36 anos. Eu era adolescente. Mas eu me lembro eles fazendo mapa da Europa e mostrando uma nuvem radioativa, né? Um desenho, né? Uma animação, uma nuvem radioativa indo para a Europa, né? Primeiro foi na Ucrânia, perto da Bielorrússia, então foi Ucrânia, Bielorrússia, daí começou Polônia, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, foi até a França essa radiação. E assim, na Polônia principalmente, o pessoal foi nas farmácias comprar iodo, porque o iodo ele se liga aos isótopos radioativos, né? E daí não é que tira a radioatividade, mas deixa bioindisponível. E o pessoal tomava iodo, tomava. Imagine, tomar iodo, né? De repente você pode até se intoxicar com excesso de iodo, né? Tá, tão grande era o desespero por causa da nuvem radioativa que vinha lá de Chernobyl, né? Gente, eu me lembro que o Hospital Evangélico aqui de Curitiba, que hoje é o Mackenzie, né? O Hospital Evangélico faliu, o Mackenzie comprou. O Hospital Evangélico era uma referência de queimados. Vocês sabem que radiação em excesso pode queimar. E nós recebemos aqui em Curitiba, lá por 1987, 88, várias crianças que vieram tratar as queimaduras, várias crianças soviéticas que vieram tratar as queimaduras aqui no Hospital Evangélico de Curitiba, no acidente de Chernobyl. Tem uma história também, não sei se é verdade, mas uma amiga minha, engenheira civil, ela fez engenharia civil no Cefet, antigo Cefet, aqui de Curitiba, hoje é o TFPR, e uma vez eles foram visitar a usina nuclear de Angra dos Reis, a turma dela. E daí explicaram lá e tal, foi o professor dela junto. Daí o cara lá de Angra dos Reis estava explicando Chernobyl, o que aconteceu em Chernobyl e tal. E daí o professor deles interrompeu o cara e disse, não foi assim. Daí o cara lá de Angra dos Reis, como o senhor pode falar que não foi assim? Como o senhor sabe? Eu estava lá. O cara era um dos físicos de Chernobyl, né, que depois saiu da União Soviética e veio dar aula aqui, aqui em Curitiba. Né? Não era um dos físicos principais, nada disso, etc., mas ele chegou a trabalhar lá em Chernobyl. Tem umas histórias bem interessantes assim. Chernobyl foi erro humano, né? Como Three Mile Island nos Estados Unidos, década de 70, e um ano depois de Chernobyl, o Césio 137 aqui em Goiânia. São problemas seríssimos. Até a gente podia ter colocado Césio 137 aqui de Goiânia. Em 1989, um super petroleiro da Exxon, o Exxon Valdez, ele bateu numa rocha no litoral do Canadá e liberou centenas e milhares de litros de petróleo cru. Né? Eles só em multa pagaram mais de $1 bilhão. Então, países do mundo inteiro, inclusive o Brasil, começaram a ver, poxa, gente, essas são indústrias que já estavam instaladas, né? Então, a gente já tinha lei para isso. Mas será que não dá para fazer uma lei para regular antes delas instalarem? Só pode se instalar a indústria se não provocarem tantos acidentes, tantos impactos. Daí eles começaram a fazer legislação específica de novas indústrias. Não é áreas novas, é novas indústrias a serem instaladas ainda, tá? Essa legislação persiste até hoje, é o famoso estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente.
Então, o que acontece? Hoje, para você instalar uma indústria, não é tão fácil. Você tem o local e tudo mais, daí você tem que fazer um estudo de impacto ambiental antes de instalar, tá? É um estudo que a gente chama prospectivo, né? Imagina que vai acontecer isso. Você vai submeter isso ao órgão ambiental, pode ser Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou órgão estadual, aqui no Paraná, Instituto Água e Terra, ou órgão federal, que é o IBAMA. E daí ele vai dizer, olha, você pode ou não pode devido aos impactos ambientais. Na década de 80, a gente teve um problema muito sério, né, que foi o Love Canal lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Eles tiveram que construir numa certa região no norte dos Estados Unidos uma hidrelétrica e para isso desviaram o rio através de canais subterrâneos. Eles aproveitaram esses canais para colocar tambores com produtos altamente tóxicos, como por exemplo PCBs. Só que esses tambores acabaram ficando debaixo de uma zona residencial. Esses tambores começaram a apodrecer, vazar o líquido, e esses líquidos subiram até a superfície por diferentes fenômenos físicos e atingiram as pessoas, principalmente crianças que brincavam nos quintais. Isso deu um processo gigantesco nos Estados Unidos. O governo americano teve que pagar indenização para as pessoas, a empresa que fez isso também, e assim por diante. A partir disso, o governo americano lançou uma linha de crédito chamada Superfund para reabilitação de áreas contaminadas, isso existe até hoje. Em 1987, em Montreal, no Canadá, o mundo inteiro assinou um acordo para eliminar os CFCs, os clorofluorcarbonos, que danificam a camada de ozônio. CFC era o gás que tinha nas geladeiras para fazer a troca de calor. Em 1987, a ONU lançou o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum. Brundtland era a secretária-geral da ONU, Helen Brundtland. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dela uma vez em São Paulo, uma mulher muito inteligente, que lançou as bases da questão do desenvolvimento sustentável. Em 1989 foi assinado em Basileia, na Suíça, o Acordo da Basileia, restringindo o movimento transfronteiriço de resíduos. O que estava fazendo? Europa, Estados Unidos, Japão estavam mandando seus resíduos para a África, que não tinha nenhuma condição de receber e tratar aqueles resíduos. Gente, eu vi isto pessoalmente. Eu fui para Accra, em Gana, maior cidade de Gana, na costa do Atlântico, ali perto da Nigéria, Camarões, Congo, né? E visitei favelas em Accra. Lixo que não acaba mais dos países desenvolvidos, principalmente computadoras. Só que tudo isso fez com que as pessoas, as empresas, começassem a mudar o seu ponto de vista. A legislação não era mais vista de um ângulo defensivo, droga, eu tenho que seguir essa legislação, mas de um ângulo proativo. Bom, eu vou mostrar para o meu público consumidor que eu sou certinho, o outro não. E o meio ambiente começou a entrar na discussão do ser humano no dia a dia. Daí veio a década de 90. Aí eu já era formado na faculdade, já estava fazendo mestrado, doutorado, e a coisa mudou bastante. As pessoas começaram a assumir: eu quero um meio ambiente melhor. Eu quero um meio ambiente mais saudável. Ah, mas vai custar mais caro. Tudo bem, eu assumo esse custo. A gente começou a repensar o uso de matérias-primas escassas, o uso de energia, a reciclagem. Em 1989, o Jaime Lerner deu início ao programa do lixo que não é lixo, separe, aqui em Curitiba. Eu me lembro bem disso. Até hoje, a minha geração é doida por separar lixo, né? E eu me lembro que em 1990, eu fui com um grupo de jovens fazer um intercâmbio na Alemanha, a gente se encontrou com muitos prefeitos, e a gente perguntava para eles qual que é o maior problema de vocês, eles diziam todos: lixo. Década de 90, a gente está desperdiçando, pessoal.
Estamos desperdiçando recursos, não pode isso. E até que veio a Rio 92, que foi o maior encontro de chefes de Estado da história da humanidade até aquele instante, onde que a gente discutiu muito da nossa relação com o meio ambiente, e a gente viu que não podia mais ter só ações isoladas e localizadas. O meio ambiente era uma preocupação de toda a humanidade. Foi na década de 90 que surgiram alguns conceitos básicos, como, por exemplo, certificação ambiental, principalmente a ISO 14000, 14001 especificamente, atuação responsável da indústria química, enfim, os conceitos de gestão ambiental. Começou a modificar as relações entre empresas, ONGs e órgãos fiscalizadores, era só guerra entre eles, mas eles começaram a se unir. Pô, todo mundo pode ganhar com isso. Ainda tem empresa idiota, ainda tem empresa que não faz isso, mas está diminuindo bastante o número dessas empresas. As empresas começaram a encarar multas e autuações como segundo plano. Como assim, professor? Elas não iam mais pagar multas e autuações? Não, não. A ideia era diferente. Eu vou fazer certinho. E aí eu não vou ganhar multa e autuação. Simples assim, né? Reclamar lá, eu estou com 110 pontos na minha carteira de motorista. Eu tive que pagar 5.000 reais em multa esse ano. Por que fez errado? Se não tivesse feito errado, não ia ter que pagar tanta multa, não ia ter tantos pontos na carteira. Prestar mais atenção. É isso que as empresas começaram a pensar. Poxa vida, posso até melhorar a minha imagem, o que a gente chama de responsabilidade solidária. E as empresas, na década de 90, começaram a ver em grande intensidade a questão ambiental não mais como um problema, mas com uma solução maior. Então, hoje, a gente vê as empresas fazendo propaganda dizendo, meu produto não agride o meio ambiente, meu produto não faz mal para a camada de ozônio, meu produto isso, meu produto aquilo, etc. O meio ambiente começou a ser uma arma de marketing. O meu produto é menos impactante que o do meu concorrente. Olha aqui, cliente, veja só. E daí a gente entra nos anos 2000, que vocês já conhecem muito bem. Para a gente, pessoal, continuar a nossa disciplina, a gente precisa ter alguns conceitos básicos, que a gente vai falar daqui até o final da disciplina. O primeiro grande conceito é a poluição ambiental. E eu quero que vocês prestem atenção, porque tem algumas palavras-chave. Quando a gente fala de poluição ambiental, a gente está falando de ação ou omissão do ser humano, que com a descarga de material ou energia, atuando sobre os grandes compartimentos ambientais, água, solo e ar, causam um desequilíbrio nocivo sobre o meio ambiente. Por isso que eu falei, tudo que a gente faz causa desequilíbrio. Quando eu ando de carro, quando eu compro uma roupa, uma camisa, né, vou produzir uma camisa, quando eu ligo o meu computador, quando eu vou ver televisão, quando eu jogo game, né, tudo isso eu estou fazendo uma ação sobre o meio. Né, da onde que vem a energia para ligar o computador? Da onde vêm os componentes que fazem parte do computador? Da onde vêm os componentes que fazem parte do meu carro, do ônibus, da bicicleta? Né? Tudo isso provoca impactos ambientais, provoca desequilíbrios. E isso é a poluição ambiental. A grande questão é que a gente liga a poluição só com os animaizinhos, as plantinhas. Faz mal para eles? Faz muito mal para eles. Muito. Só que a poluição não faz mal só para eles, pessoal. A poluição faz mal para a gente. Saúde, segurança, qualidade de vida.
A biota, que são os seres vivos, a estética do local. Eu sempre falo, alguém gostaria de morar do lado de um lixão? E a parte sanitária? Vai numa favela, gente. É a coisa mais triste que existe. Eu sempre digo que é a degradação máxima de um ser humano. Olha o estado que as pessoas são obrigadas a viver. O esgoto passando do lado da casa delas. Aqui em Curitiba, quando dá frio, não, o frio entra pelas paredes, pelo teto, por tudo. Algumas vezes não tem chão, é chão de terra batida. Entram animais ali, insetos, ratos, cobras, tudo. A poluição faz tudo isso. A grande questão, pessoal, é que a origem da poluição é complexa. Alguém sabe me dizer quem que poluiu o Rio Barigui? Com casos raríssimos, onde que uma empresa tem um produto que só ela tem, um esgoto que só ela tem e joga no rio, daí a gente descobre. Mas foi da casa A, da casa B ou da casa C? Ah, o professor Klaus falou que o Rio Barigui é basicamente poluição doméstica, esgoto doméstico. De qual casa foi? Complicado isso. Muito complicado. E os efeitos são difusos, se espalham. Um exemplo bem simples, né? Eu vou daqui até Unandrade, 12 quilômetros, eu vou poluindo, com o carro, né? Eu vou poluindo daqui até lá. E a fumaça que sai do meu carro vai se espalhando, e os ventos vão levando cada vez mais. Quero ver outro exemplo. Uma vez um professor conhecido meu da PUC fez um trabalho mostrando a poluição difusa por pneu de carro. De carro, de caminhão, de moto, de ônibus, é tudo a mesma coisa. À medida que ele vai rodando no asfalto, ele vai liberando micropartículas. E essas micropartículas vão ficando no asfalto. Daí chega uma chuva e lava aquilo, leva até os rios e vai levando adiante. Por isso que os efeitos da poluição são difusos. E as consequências, pior ainda, né? Elas são cumulativas, vão se acumulando no meio ambiente, nos organismos, no ser humano, e são crônicas, né? Tem gente hoje, por exemplo, que tem rinite basicamente crônica, né? Complicada por causa da poluição. Qual é a alternativa que nos sobra? Ah, professor, vamos despoluir. Ah, ótimo, concordo inteiramente com você. O problema é que a despoluição é complexa e cara. E aqui no Brasil a gente ainda tem mais um outro fator, né? Que é a corrupção. Já tentaram despoluir o Rio Tietê em São Paulo várias e várias vezes, já gastaram bilhões. Nem Cócegas fez na poluição do Rio Barigui. Né? Rio Barigui não, Rio Tietê em São Paulo, perdão. E essa despoluição pode ir desde soluções locais, eu despoluir um rio local, por exemplo, despoluir uma área contaminada, solo contaminado, até soluções globais, como, por exemplo, a questão do efeito estufa, tão falado que é hoje. Foi bem interessante, gente, que tem várias ilhas no Pacífico e no Índico que são ilhas muito baixas. Se o mar subir alguma coisa, vai cobrir a ilha. Daí, o governante de Vanuatu, uma ilha lá do Pacífico, ele falou via satélite com o pessoal da conferência de Glasgow, da COP de Glasgow, final do ano passado. Ele não pôde ir para Glasgow, mas ele falou via satélite ao vivo. Só que ele falou assim, do meio ambiente, não falou de um lugar fechado. Falou lá de um lugar aberto, à beira da praia. Ele se posicionou num lugar onde que a água nunca tinha chegado, onde a maré nunca tinha chegado. E daí, primeiro a câmera estava só nele, foi abrindo, 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 abrindo. A água estava no joelho dele, o governante e primeiro-ministro de Vanuatu. A água estava no joelho dele. E ele falou, olha, este lugar onde que eu estou agora, nunca tinha chegado a água do mar. E agora
a maré sobe todos os dias até aqui. Até aqui. Né? Então, é um fenômeno que está acontecendo e que a gente tem que se unir o mundo inteiro para combater. Um outro conceito muito, muito importante, gente, começou lá na década de 80, é o tal do desenvolvimento sustentável, né? Todo mundo fala hoje sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? É o desenvolvimento que visa atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, professor, posso ter um carro? Pode. Professor, posso ter uma casa? Pode. Professor, posso ter um computador? Pode. Professor, posso ter um celular? Pode. Então, qual que é o problema? Não exagere. Se você exagerar agora e consumir tudo agora, teus filhos, teus netos, teus bisnetos não vão ter o que consumir. Não vão ter ar para respirar, não vão ter água potável para beber e assim por diante. Vai ser extremamente complicado. E o desenvolvimento sustentável é, você tem o direito de consumir. Claro que tem, gente, óbvio que tem. Só maneire. Pense que teus filhos, teus netos, teus bisnetos também vão ter o direito de consumir como você. Isso é desenvolvimento sustentável. O problema são as várias coisas que ocorrem, né? Por exemplo, poluição industrial. Vocês já pensaram? Não é só poluição industrial, mas ela cabe bem nisso. Entra 10 quilos de matéria-prima na minha empresa e sai 9 quilos de produto. Ué? Cadê 1 quilo? Esse 1 quilo é resíduo. É coisa que a gente vai jogar fora. É esgoto. É poluição do ar. Isso é desperdício. Isso é ineficiência. Por isso, alguns conceitos vêm para diminuir esse problema, como qualidade total, eficiência de processo. Eu quero, com 10 quilos de matéria-prima, produzir 9,5 quilos de produto. Eu vou ganhar mais porque eu vou aproveitar melhor a matéria-prima, produzir mais produto para vender, ter mais receita. E, em vez de 1 quilo, eu vou produzir só meio quilo de resíduo. É assim que a gente tem que começar a pensar daqui para diante, acabar com esse desperdício, com essa ineficiência. A gente precisa colocar na cabeça que a humanidade pode sim desenvolver-se economicamente com saúde e qualidade de vida. Hoje, o conceito que mais se difunde é que economia sadia necessita ambiente sadio. É a tal da qualidade ambiental. A gente vai falar muitos momentos qualidade ambiental. Se lembram que eu falei para vocês que não tem nenhum rio em Curitiba vivo? Ah, mas professor, tem peixe naquele rio lá, no rio XYZ. Eu já vi, professor. Mas aquele rio não suporta um ecossistema completo, inteiro, com todos os organismos da cadeia alimentar. Ele não tem qualidade ambiental. Qualidade ambiental é atendimento aos requisitos de natureza física, química, biológica, social, econômica e tecnológica que assegurem a estabilidade das relações ambientais no ecossistema. Quando todos os organismos daquele ecossistema conseguem se relacionar, eu começo a ter qualidade ambiental. Qual que é o máximo? Meio ambiente autossustentável, meio ambiente natural. Esse é o máximo, onde que eu não tenho praticamente ou nenhuma atividade humana. Aí eu tenho o máximo de qualidade ambiental. Mas professor, e a gente como fica? Por isso que eu coloquei aqui, requisitos de natureza social, econômica e tecnológica. O ser humano faz parte do meio. As nossas necessidades por tecnologia, por exemplo, por produtos, fazem parte do meio. A grande questão é como cuidar de tudo isso. A gente tem que começar a pensar, gerir a atividade do ser humano em relação à questão ambiental. É o que a gente chama de
gestão ambiental. E dentro da gestão ambiental, a gente tem uma atividade muito, muito, muito importante, que é o monitoramento do meio ambiente, que é a análise ambiental. Pessoal, a análise ambiental é uma das habilitações do biomédico. Segundo lá, deixa eu até passar aqui o marca-texto, segundo a resolução 78 do Conselho Federal de Biomedicina, que dispõe sobre o ato profissional biomédico, o biomédico habilitado em análise ambiental pode fazer análises físico-químicas e microbiológicas para o saneamento do meio ambiente, incluindo análise de água, ar, esgoto e também solo, tá? Ele também pode fazer solo. O analista ambiental, aquele especializado em análise ambiental, ele não faz só análise. Ele precisa entender do meio, porque ele vai dar assessoria em questões relacionadas ao meio ambiente, coordenar inspeções, fazer um monitoramento, controlar e atualizar licenças ambientais, fazer projetos visando a diminuição do impacto ambiental, administrando processos para obtenção de licença, elaborando diagnósticos, pareceres e relatórios de controle ambiental, atendendo agentes de fiscalização, dando treinamentos. Eles vão trabalhar, então, na regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, principalmente monitoramento ambiental, gestão, proteção e controle da qualidade ambiental, ordenamento de recursos florestais e pesqueiros, conservação de ecossistemas, tecnologias, informação e educação ambiental. Olha só a área vasta que tem um especialista habilitado em análise ambiental. Não é só para ir para o laboratório e fazer análise. Tem muito mais do que isso. Só que para ser um bom profissional na área da análise ambiental, uma das primeiras coisas, vou pegar até com amarelo aqui, ó, vou colocar o marca-texto. Conhecimento da legislação. Conhecimento das normas técnicas de proteção ao meio ambiente e de vigilância sanitária e ambiental do Brasil. E olha, formação superior, por exemplo, em biomedicina, ciências biológicas, química, gestão ambiental, ou, como eu, agrônomo. Tá? Eu sou um agrônomo que se especializou em meio ambiente. Olha só, gente, as oportunidades que vocês têm, o campo que vocês abrem dentro da gestão ambiental. Inclusive, hoje, nós temos alunos que trabalham, fazem a TCC com gestão ambiental, que trabalham em laboratórios de análise ambiental e assim por diante. O biomédico tem essa capacidade e é muito importante. Vamos estudar análise ambiental, gente? Vamos estudar o meio ambiente e como o ser humano interfere no meio e daí fazer um monitoramento de tudo isso? Olha, é extremamente importante, pessoal. É uma grande área que se abre para vocês. Nossa, como eu falei, são quase 9 horas já, nossas 2 horas aula, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir? Carlinhos, você que sempre fala aí. Vamos lá, contribuir com alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Dúvida, gente? Coisa que vocês já viveram, falou bastante. Não foi uma aula cansativa, mas não foi uma aula muito bom. Obrigado, Carlinhos. Olha, você pode puxar o saco, tá? Mas não vai ganhar ponto a mais por isso, tá bom? Pode puxar o saco, sem problema. Só não vai ganhar ponto a mais por isso. Ai, ai, ai. Brincadeira, Carlinhos, tá? Mas não vai ganhar ponto a mais mesmo. Importante que vocês gostem, que vocês entendam, que vocês cresçam. Dúvida, gente? Para mim, tranquilo, prof. Tem certeza, Amanda? Absoluto.
Como que vai ser na prova, Amanda? Olha, boa pergunta, professor. Estejam sempre à vontade para fazer perguntas e trazer situações que vocês vivem, tá, gente? Isso é bem legal mesmo. Bom, se ninguém tem dúvidas, então eu me despeço de vocês hoje, lembrando que a partir de amanhã vocês têm aulas presenciais, né? Carlinhos, são 20 questões, se eu não me engano, são 20 questões. 2, 3 são discursivas, o resto é objetiva, tá? É mais ou menos isso. Pessoal, lembrando que a partir de amanhã vocês têm quase, acho que todas as aulas, ou quase todas, presenciais. Quando vocês chegarem na universidade, vejam a sala que vocês vão e não fiquem muito perambulando por aí, tá? Vão direto para a sala, não usem elevador, máscara, usem máscara, álcool em gel e evitem de abraçar e tal. Eu acho que já saiu, porque hoje já tem aula presencial em alguns cursos, tá? Então, eu acho que já saiu. Se os professores não colocaram, assim, certeza absolutíssima, tíssima, 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 que amanhã, quando vocês entrarem, vai estar lá o ensalamento, tá? Bem na porta vai estar o ensalamento, tá? Então, não se preocupem com isso. Legal, Juliana, legal. Assista então o videozinho que eu coloquei lá. E tem muitas outras coisas na internet. Eu diria para vocês assistirem bastante sobre Chernobyl, que é bem interessante. Tá? Então não vão naquela que tem seres humanos todos virando monstro, tem animais, peixes fosforescentes, não tem, tá, gente? Não tem. Eu conheci o Krivolutsky, ele estudava a fauna do solo na área de... A série, o filme, não gostei. É muito triste também, a série é muito triste. Mas o Krivolutsky estudava a fauna do solo lá e ele não notou nenhuma, nenhuma alteração, assim, tanto fisiológica quanto morfológica nos animais que ele estudava. Só a morte dos animais, né? A radiação matava os animais, né? Mas agora os animais já estão voltando lá para a região de Pripyat. Mas assistam. A série irrita um pouco. Mas tem bastante coisa feita sobre Chernobyl. Leiam também sobre Bhopal, vejam sobre Bhopal na Índia, foi muito, muito triste, e sobre o Exxon Valdez lá no Alasca. E o Césio 137, aqui em Goiânia. A gente acha que nada acontece de ruim no Brasil, né? Essas coisas assim, tudo acontece fora. Não, aconteceu aqui, foi um problema seríssimo. Pessoas morreram por causa da radiação do Césio 137 em Goiânia. Então, em Santos, São Paulo, eu sei que na Baixada Santista eu me lembro que uma vez explodiu um oleoduto. Queimou uma favela inteira, morreram mais de 100 pessoas. Isso eu me lembro. Mas de radiação, não me lembro. Pequenos vazamentos de petróleo acontecem sempre em Santos, tá? Aqui em Paranaguá explodiu um navio uma vez. Eu me lembro, navio Vicunha. Navio Vicunha. E eu me lembro que ele carregava metanol. Ele explodiu no porto. Ele explodiu no porto. Estava parado no porto e explodiu. Ele estava carregando metanol. E quando explodiu, eu já trabalhava com meio ambiente e eu falei até para colegas, olha, o problema não é o metanol. Metanol são cadeias de carbono mais leves. Os próprios organismos, micro-organismos da água do mar, eles vão decompor o metanol, o sol vai decompor o metanol. O problema é que os tanques de óleo combustível para ele viajar estavam cheios, estavam lotados. E o óleo combustível de navio é uma molécula mais longa, mais grossa. E realmente esse foi o problema. Se espalhou o óleo combustível por toda a Baía de Paranaguá, foi para várias ilhas em volta ali na região, foi até Guaraqueçaba, né? Ilha do Mel também chegou.
e várias praias ali também aqui do litoral do Paraná. Isso já aconteceu aqui de explodir um navio. É muito, muito, muito raro explodir um navio no porto. Em Paranaguá aconteceu, tá? O navio explodiu, caiu assim. A explosão não foi gigantesca, mas foi o suficiente para afundar o navio e liberar toda a carga e o óleo combustível dele. De radiação, eu não me lembro outro lugar, mas assim, no Rio de Janeiro já teve vários vazamentos de petróleo, e aqui em Curitiba, não é em Curitiba, em Araucária, ali na refinaria da Petrobras, a Repar, já em 2001 vazou acho que 4 milhões de litros de petróleo cru. O Rio Barigui passa ali do lado, esse mesmo que passa do lado da União Andrade, passa do lado da refinaria, vazou petróleo cru até o Rio Barigui, ele se liga com o Rio Iguaçu, foi até o Rio Iguaçu, e o Rio Iguaçu vai até Foz do Iguaçu e dá origem às cataratas do Iguaçu. Eles coletaram quase todo o petróleo, mas chegou petróleo nas cataratas do Iguaçu, tá? E eu trabalhei na Repar anos depois num projeto para recuperar o solo que estava contaminado pelo petróleo. Olha, gente, quase 10 anos depois, uns 10 anos depois, se pegava solo lá da Repar, ainda cheirava petróleo. Em alguns lugares ainda saía petróleo. Tanto petróleo que vazou lá. Então a gente teve vários acidentes por vários lugares, inclusive nos afetando aqui, Paranaguá, a Repar em Araucária e assim por diante, né? Acidente, infelizmente, acidente ambiental é o que não falta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu me lembro, década de 80, teve um acidente que indústrias químicas, indústrias farmacêuticas na Suíça liberaram esgoto com produtos químicos altamente fortes, tóxicos, no rio Reno. O rio Reno sai da Suíça, faz fronteira entre a Alemanha e Suíça. Eu, durante o doutorado, fui estudar em Freiburg e eu morava a 6 quilômetros do rio Reno. A gente sempre ia passear no rio Reno. Depois ele passa por Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Holanda e vai desembocar no Mar do Norte. E a poluição foi até o Mar do Norte, né, matando peixe da Suíça até o Mar do Norte, né? Então são problemas muito, muito, muito sérios. Não acontecem só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive até hoje. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção, mudar a nossa cabeça. E como especialistas em análise ambiental, biomédicos, especialistas em análise ambiental, vocês têm um papel muito importante nisso. Gente, é isso então. Eu adorei ver os avatares de vocês aqui. Não vocês, né? Mas os avatares. Espero vê-los aqui semana que vem, no mesmo horário. O link continua sempre o mesmo. Vocês entram lá na aba aulas, sempre aquele mesmo link. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Boa noite, Juliana. Uma ótima semana para vocês todos também. Boa noite, Abel, Bianca, Ingrid, Gabriela, Bárbara, todo mundo aí, Júlia, Sara. Boa noite, Rafael, Denise. Boa noite, prof. Boa noite, Samila. Tudo de bom para vocês. Até a semana que vem, gente. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite.